Alô, como é que vocês estão? Bom, antes de mais nada, vale a pena salientar que a gente vive num país extremamente preconceituoso. As minorias aqui não são muito toleradas ainda. Então, assim, essa cultura faz parte do passado, do presente e espero que não faça parte do futuro, que é para isso que a gente está trabalhando. Enfim, ou coletivamente ou individualmente, cada um tem que fazer a sua parte. Com relação a essa história do racismo estrutural, eu vou me dar o direito de exercer meu lugar de fala. Mas este meu lugar de fala, ele foi construído recentemente, no máximo de uns 10 anos para cá. Por quê? Porque eu comecei a minha vida profissional trabalhando em banco aos 16 anos. Então, o banco, há 50 anos atrás, era um ambiente extremamente elitista. Só tinha gente branca, né? Aquela coisa de trabalhar de gravata, paletó e tudo, né? Para os cargos de chefia, mas para a gente que era assistente, era de gravata. Era roupa social com gravata que a gente tinha obrigação de trabalhar, né? Era um ritual. Em todos os bancos era assim. Então, nesse meio, nesse ambiente, eu nunca tinha tido uma, tinha sido algo de preconceito. Isso, inclusive, foi trabalhado a semana passada na minha terapia, né? Então, por que que eu digo isso? Porque antigamente não tinha essa visibilidade do racismo, não era denominado racismo, não era tipificado, não era nominado, na realidade, essa coisa do racismo pelo qual a gente passou e sempre passou, né? Sempre teve isso, mas só que antigamente não tinha essa visibilidade que tem hoje, né? Que a gente pode até lutar pelos direitos. Então, nesse momento da minha vida, eh, não existia, na minha cabeça não existia preconceito, né? Então, assim, isso foi discutido a semana passada na minha terapia, mas enfim, essa coisa do racismo, ela foi chegando, a consciência dele foi chegando, e os direitos foram sendo reclamados, o racismo foi sendo nominado como tal. E por que eu estou falando tudo isso? Porque Thaís Araújo, ela sempre foi uma pessoa que chegou, né? Ela começou com o Chica da Silva e chamou a atenção. Ela foi uma das primeiras protagonistas, talvez tenha sido até a primeira de uma, de uma novela, né? Como pessoa negra na Globo. E ela foi e chegou nesse ponto dessa novela atual, Vale Tudo. Ontem eu assisti a cena icônica que todos estavam esperando, né? A novela tem seus defeitos, inclusive eu assisti um mês só e parei de assistir não por estar comparando com a versão anterior de 88, mas porque eu vi tanta inconsistência que de repente não vi muito sentido assim uma novela toda, enfim, né? Quem assistiu e assiste sabe. Mas chegou num ponto que veio esta cena, né, de Raquel, que é interpretada por Thaís Araújo, rasgar o vestido de noiva da filha, interpretada por Bela Campos, né? Então, assim, foi uma cena muito forte e o capítulo foi totalmente dominado por ela, né? Ela mostrava uma emoção com o olhar, né? Uma coisa muito forte. E aí eu fiquei pensando, ela teve um caminho muito bonito, né? Teve novelas, teve séries, entendeu? Teve muita coisa em que ela, mesmo que ela não fosse protagonista, ela canalizava as atenções. E nesta novela, depois dessa cena, ela foi ovacionada, assim, 100% destacando o talento dela. Então a gente chegou num ponto que me deu tanto orgulho daquilo, foi tão emocionante de ver uma pessoa, um negro, uma negra, sendo ovacionada pelo talento, pela competência. Assim, não vi ninguém comentando a uma atriz negra. Eu vi as pessoas comentando assim, da excelência da interpretação de Thaís Araújo. Isso foi tão simbólico, porque ela ultrapassou o rótulo.
e ela está sendo ovacionada pela competência. Isso dá uma esperança tão grande, né? Foi tão marcante para mim, né? Porque desde Chica da Silva, que ela interpretou uma protagonista, né, na novela da Manchete, até este momento, a gente trilhou um caminho tão tortuoso e ainda trilha, né? Porque a gente é alvo de preconceito velado ou explícito, né? Porque depois do último, enfim, depois de tudo que a gente passou neste governo anterior, as coisas explodiram assim, né? Os preconceitos emergiram de uma maneira mais clara. Então, assim, é tão bom estar vendo, sabe, alguém, uma pessoa, um profissional ser respeitado por aquilo que ele é, independente da cor. Que depois disso eu fiquei, sabe, vale a pena a gente defender os direitos da gente? Sim. Então, assim, a partir disso, a partir desse simbolismo fortíssimo, o que a gente tem a fazer é se respeitar, antes de mais nada, saber que a gente, independente da paleta de cores, né, porque talvez no passado eu não tenha sido alvo de tanto preconceito por ser um negro de pele clara. Então, assim, os pretos retintos, eles geralmente são mais alvo do preconceito. O preconceito é mais explícito. Mas aí a gente tem que respeitar os direitos da gente, a gente tem que batalhar para poder mostrar o valor, independente, porque independente da cor de cada um, a pessoa tem que ser julgada assim, mas pelo seu valor ético, pelo caráter. E é por isso que essa cena para mim foi tão importante, porque foi uma pessoa sendo exaltada pelo nível de excelência na sua profissão. Bonito, muito bonito. Tomara que isso comece a ser comum, né? Porque afinal de contas, a cor da pele é uma coisa que está inserido na personalidade de cada um. Mas é mais, né? A gente é mais do que a cor da pele, a gente é mais do que a orientação sexual. A gente é mais, a gente é mais, a gente é mais, a gente é sempre mais, entendeu? Então a gente tem que ser coerente com a gente mesmo, a gente tem que se respeitar, respeitar o outro e fazer desse mundo um mundo melhor, né? Mais tolerante. É isso, que sejamos reais e que sejamos respeitados pela nossa realidade. Um beijo, até a próxima.